A operação norte-americana, que culminou com o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, colocou o mundo todo em alerta sobre uma possível terceira guerra mundial na visão dos mais pessimistas ou ainda um novo confronto bélico no Golfo Pérsico. Esse cenário levantou muitas dúvidas sobre as motivações dessas tensões militares ou mesmo um melhor entendimento sobre alguns termos utilizados para explicar parte dos aspectos culturais dos muçulmanos, como os termos xiitas, sunitas, curdos e etc. No vídeo de hoje nós vamos entender melhor o que motiva esses constantes confrontos entre Estados Unidos e países do Oriente Médio, com um enfoque especial, é claro, nas recentes tensões no Irã. Ficou curioso? Então aproveita para deixar um like no vídeo e se inscrever em nosso canal, que logo depois da vinheta eu te explico tudo. Nós normalmente tentamos interpretar as notícias pela ótica ocidental, mas para entender as coisas em um contexto mais amplo, o ideal seria entender um pouco o contexto cultural do povo que vive nessa região do Oriente Médio ou do Golfo Pérsico, como é o caso mais recente do Irã. Começamos então pelas diferenças entre sunitas e xiitas. Os sunitas e os xiitas são dois grupos de muçulmanos que possuem diferenças políticas e por isso têm estado por muito tempo em conflito. Eles estão localizados em maior parte na Arábia Saudita, que é de maioria sunita, e no Irã, que é de maioria xiita. Os sunitas e xiitas compartilham dos mesmos dogmas da fé islâmica, mas a grande questão recai sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé, o fundador e o mais importante profeta do islamismo, sendo o autor do Alcorão, o livro sagrado da religião islâmica. A morte de Maomé em 632 d.C. deixou como legado uma península arábica onde todas as tribos tinham sido unidas por uma única religião, algo até então inédito. Posteriormente, sua morte deu origem a uma grande crise entre os seus seguidores, dado que nenhum dos filhos homens de Maomé tinha atingido a idade adulta, não havendo assim a possibilidade de uma sucessão natural. Um conselho nomeou Abacar como o primeiro califa, porém alguns dos seguidores do profeta acreditavam que ele havia designado Ali, seu genro, como sucessor no seu último sermão público em sua peregrinação a Meca, enquanto os sunitas discordavam. Eles, os sunitas, são cerca de 90% dos muçulmanos atualmente, e eles acreditavam que o califa deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos após a morte de Maomé. Ali e seus filhos, homens, foram assassinados, o que acabaria originando a divisão do Islã entre sunitas e xiitas. Os xiitas são considerados mais radicais. Eles conservam mais as tradições do livro sagrado e seguem à risca as antigas interpretações do Alcorão e da lei islâmica. Já os sunitas são mais ortodoxos, seguindo os preceitos da religião islâmica segundo o Alcorão e a lei, baseando-se também na Suna, o livro que relata os feitos de Maomé. Para eles, a religião e o Estado deveriam ser a única força. A disputa entre sunitas e xiitas, portanto, existe há séculos. Muitos países foram palco desses conflitos, sobretudo o Líbano, a Síria, o Iraque e o Paquistão. Entre os membros dos grupos de xiitas e sunitas, eles cultivam ódio e a aversão. Desse modo, a maioria sunita discrimina a maioria xiita. Por isso, os xiitas são marginalizados e oprimidos, além de possuírem as piores condições econômicas no mundo árabe. Bom, agora nós vamos falar sobre os pivôs dos últimos acontecimentos: Donald Trump e o finado general Qassem Soleimani. Um ataque aéreo ordenado pelo presidente dos Estados Unidos matou Soleimani perto do aeroporto de Bagdá no início do dia 13 de janeiro. Trump autorizou a operação dias depois que dezenas de milicianos, apoiados pelo Irã e seus apoiadores, invadiram o complexo da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá para protestar contra ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Hezbollah, uma milícia armada apoiada pelo Irã, que nominalmente está sob o comando das Forças Armadas iraquianas.
Soleimani ingressou no corpo da Guarda Revolucionária Islâmica após a Revolução Iraniana de 79, ganhando destaque ao comandar tropas durante a Guerra Irã-Iraque de 80 a 88, que terminou com cerca de 1 milhão de pessoas mortas. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, o promoveu como general em 2011. Ao longo de sua carreira, ele desenvolveu laços estreitos com grupos curdos no Iraque e depois ajudou o Hezbollah no Líbano. Soleimani dirigia a política externa do Irã no Oriente Médio. Quando Bashar al-Assad, na Síria, visitou Teherã, a capital do Irã, no ano passado, o ministro das Relações Exteriores do Irã não foi convidado para participar da reunião com o líder supremo, mas o general Soleimani estava lá. Ele dirigiu muitas das operações militares do Irã para combater o Estado Islâmico, enquanto ajudava a sustentar governos aliados no Iraque e na Síria. A sua influência no Iraque foi tão grande que, quando surgiram os protestos contra o governo, Soleimani foi enviado a Bagdá para participar de negociações sobre a saída do primeiro-ministro iraquiano. Ele também assumiu um papel direto na execução da política iraniana de apoio ao regime de Bashar al-Assad na Síria, que foi ameaçado principalmente por insurgentes muçulmanos sunitas. O Irã, como o Iraque, é um país majoritariamente xiita muçulmano. A popularidade de Soleimani aumentou à medida que suas façanhas militares o tornaram o rosto da luta do Irã contra os jihadistas sunitas do Estado Islâmico. Em 2016, sua popularidade era tanta que havia especulações de que ele pudesse concorrer à presidência. Uma pesquisa realizada naquele ano mostrou que 76% dos iranianos tinham uma visão favorável de Soleimani, com mais da metade relatando uma opinião muito favorável. Os Estados Unidos sancionaram Soleimani e declararam a Guarda Revolucionária uma organização terrorista em 2007. O Irã respondeu declarando que toda a força dos Estados Unidos no Oriente Médio é terrorista. 4 anos depois, os Estados Unidos o sancionaram novamente devido ao seu suposto envolvimento no fornecimento de apoio material ao governo sírio. As tensões vinham sendo construídas há meses e se intensificaram após os ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Petroleiros nas forças do Golfo Pérsico e norte-americanos enviados ao Iraque, todos os quais os Estados Unidos culpou o Irã. O Ayatollah Khamenei prometeu que uma severa retaliação aguarda aqueles que mataram Soleimani. Depois que Trump e autoridades iranianas dispararam ameaças públicas sobre futuras represálias, o líder dos Estados Unidos agora enfrentará perguntas de parlamentares que retornaram a Washington no fim do ano, prontos para iniciar um debate amargo sobre o impeachment do presidente pela casa liderada pelos democratas e um julgamento próximo no Senado controlado pelos republicanos. Nos Estados Unidos, a reação ao ataque caiu principalmente na linha política, com republicanos saudando a eliminação de um líder responsável por ataques terroristas e democratas questionando a afirmação do governo de que Soleimani apresentava uma ameaça iminente. Eles também estão se perguntando se Trump tem uma estratégia ou um plano mais amplo para lidar com as consequências. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, enviou uma carta aos legisladores da Câmara anunciando uma votação para limitar o poder de Trump em possíveis ações militares em relação ao Irã. Uma vantagem americana em relação ao seu adversário é a terrível situação econômica do Irã após sanções cada vez mais rigorosas dos Estados Unidos, que acabaram com a capacidade do país de vender petróleo no exterior e o separaram da maioria de seus parceiros comerciais. Após a morte do general, o parlamento iraquiano votou pela retirada de todas as tropas americanas do Iraque. O Irã revidou disparando 22 mísseis contra as bases aéreas dos Estados Unidos no Iraque, em represália ao ataque americano. No entanto, o potencial para uma escalada dramática foi atenuado pelo fato de não haver baixa nos Estados Unidos. Inclusive, fontes na Casa Branca informaram que o Irã notificou de forma antecipada o exército iraquiano sobre os ataques
E o Iraque, por sua vez, notificou o exército americano a tempo de proteger os seus soldados e funcionários. A Guarda Revolucionária Islâmica assumiu a responsabilidade pelos ataques e alertou que as operações adicionais estão sendo preparadas com alvos que podem incluir o território americano, Dubai e Israel. Ao mesmo tempo, há sinais de que ambos os lados queiram recuar à beira do conflito, com o ministro das Relações Exteriores do Irã dizendo que seu país não queria entrar em guerra, enquanto Trump adotou um tom mais diplomático ao seu estilo, é claro. Cabe lembrar que 2020 é um ano eleitoral nos Estados Unidos e Trump tentará a reeleição. A seus eleitores, ele está entregando uma economia robusta com a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos, além da assinatura de um primeiro acordo com a China para equilibrar o pesado déficit comercial crescente com os asiáticos, o que foi uma promessa de campanha. Nas questões geopolíticas, o presidente norte-americano fracassou em sua tentativa de acordo com a Coreia do Norte e agora tenta dar uma resposta contra a ameaça constante do terrorismo. Mas o que isso tudo tem a ver com os seus investimentos? Bom, o medo de um confronto armado ou mesmo de uma recessão global costuma levar investidores a buscar ativos de proteção ou maior segurança. E aqui podemos destacar o ouro, os treasuries, que são os títulos públicos americanos, além de moedas fortes como o dólar, o iene e a libra. Por se tratar de um confronto com um grande exportador de petróleo, obviamente que o preço da commodity sofre oscilações atípicas. Para que você tenha uma ideia, na noite em que o general iraniano foi assassinado, a cotação do barril de petróleo subiu a algo próximo a 4%. Ao que tudo indica, podemos dormir todos tranquilos, sem receio da iminência de uma terceira guerra mundial. Mas se você tem as suas razões para acreditar que esse confronto tende a se prolongar por mais tempo, talvez fosse interessante dar uma rebalanceada em sua carteira, optando por ativos de proteção. Para isso, nada melhor do que contar com uma assessoria financeira. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixarei um link para que você converse diretamente com o assessor aqui da EQI Investimentos. Além de um outro link para você baixar, fazer o download aí da revista Vizir, que nesse mês aborda, além dessa questão dos Estados Unidos e Irã, uma análise recente sobre o ouro, um dos ativos mais seguros do mundo que eu comentei anteriormente. E aí, gostou desse material? Então nos ajude a seguir produzindo cada vez mais conteúdos de qualidade. Deixe seu like e aqui embaixo não esquece de seguir o canal da Eu Quero Investir no YouTube. Um grande abraço para você e nos vemos num próximo vídeo.